A todos. Essa live a gente pretende trazer explicações sobre a ação do PASEP e a gente vai iniciar com algumas explicações de praxe e, ao mesmo tempo, explicar que vamos deixar a live gravada para posterior acesso, para quem tiver interesse, às devidas explicações. Nossos agradecimentos aqui à Elizabeth Bueno, que é a presidente da ANAS-BB, ao meu escritório parceiro, Fará Coutinho, aqui representado pela doutora Tami, e ao perito Robson Brito, que é a quem nós vamos explorar bastante hoje, no bom sentido, Robson, para que a gente consiga trazer luz, bastante informação em relação à ação do PASEP. Esperemos que tenhamos bons trabalhos e que a gente consiga elucidar muitas dúvidas em relação a essa ação que tanto está chamando a atenção das pessoas. Muito bem, eu convido, então, a presidente Elizabeth Bueno a fazer suas considerações em relação ao seu sentimento, à entidade em si, a ANAS-BB, em relação à ação do PASEP. Com a palavra, a senhora Elizabeth. Boa tarde a todos. Meu agradecimento pela presença, né? Aqui também ao escritório, o doutor Pedro e a doutora Tami, e aos demais. Essa conversa de hoje é apenas sobre o PASEP, onde nós apresentamos o senhor Robson Brito, que vai fazer o responsável pelos cálculos, que vai fazer uma explanação sobre a ação PASEP e dirimir algumas dúvidas que hajam. Então, passando a palavra e agradecendo a todos pela presença. Muito bem. Robson Brito. O Robson, nós tivemos a satisfação de fechar a parceria com o escritório dele, o SOS Cálculos, eu e a doutora Tami conversamos e fechamos a parceria, e até agora nossos trabalhos têm sido bem proveitosos, a gente conseguiu dar vazão a uma série de demandas que a gente já tinha, e a gente espera muito mais. Robson, por favor, gostaria que o senhor explanasse um pouco sobre a ação do PASEP, o que é a ação do PASEP em si, qual a expectativa que as pessoas tenham e qual a possibilidade de receber, de ganhar esses valores que eles estão tão, assim, ávidos por essa ação. Boa tarde a todos, obrigado aí pela oportunidade, né? É um tema extenso, nós vamos tentar ao máximo, né, sermos objetivos, né, focar nas questões bem técnicas, tá? Embora estejamos acompanhando essa ação desde o nascimento dela, os primeiros processos, né, isso nos trouxe até aqui com as teses que nós temos para tentar, obviamente, obter sucesso. Bom, fazer um histórico rápido da ação do PASEP. Eles começaram a adentrar com essas ações aproximadamente há uns 10 anos atrás, né? E meio que perdido, na verdade, quais seriam as teses dessas diferenças. Primeiro, o valor é irrisório recebido, né? A PASEP era para ter um patrimônio ao final da aposentadoria e tal, e as pessoas começaram a dar, tem R$1.000, tem 500, tem R$700, cada uma média aí que nós estamos vendo. E esse valor irrisório chamou a atenção, e aí que os advogados começaram a buscar entender isso e ver se realmente esse era o valor correto, tá? Inicialmente, as ações eram feitas, digamos assim, de qualquer forma, né, em termos de cálculo, em termos de tese. Isso evoluiu até que o STJ, no tema 1150, veio classificar alguns pontos importantes, que é a questão da prescrição, que o Banco do Brasil é um polo passivo na ação de desfalque. Eu vou falar de duas ações, que isso é muito importante: ações de desfalque e saques indevidos, não é? E qualquer outra, uma administração que o Banco do Brasil possa ter feito durante esse tempo todo. Então, eu tenho um tipo de ação que é contra o Banco do Brasil, e o Banco do Brasil é responsável pela administração das contas. E aí, dentro dessa administração, tem um rol de perguntas que nós fazemos, né? A soma está correta, os lançamentos estão corretos, o correntista reconhece que aqueles saques
o dinheiro que saiu da conta foi para a conta efetivamente da pessoa. Os índices que foram aplicados lá são os índices oficiais do Conselho. Então, esse é um tipo de ação que é contra o Banco do Brasil e ela é muito objetiva, é a administração da conta. O que nós fazemos é comentar sobre isso. Quando nós olhamos aquela microfilmagem, né, que nós pegamos lá no banco, aquela primeira parte, não temos como entender o leigo. Eu, como perito, passei anos estudando aquilo lá para poder, e até hoje me deparo com situações diferentes. Então, eu posso já afirmar que ali é de péssima qualidade o extrato que o Banco do Brasil apresenta. Né? Isso é a olhos vistos, vamos dizer assim. Não tem um histórico, as conversões de moedas são estranhas, eu não consigo, sem ser um perito visual, analisar aquilo de forma correta. Então, nós temos algumas conclusões desse nosso estudo, desse nosso trabalho. Primeiramente, por que isso é importante? Porque nós não vamos entrar com ações daquelas que nós sabemos que posso até apresentar um cálculo agora e lá na frente vem uma perícia e derruba toda aquela nossa tese. Então, é por isso que esse estudo nosso é importante, essa parceria é importante. Para o advogado também estar sintonizado o cálculo com a perícia, com o advogado com a perícia, é uma coisa muito importante também. Então, quando eu falo da ação do Banco do Brasil, nós estamos falando se tem erro na conversão de moeda, aí eu já estou afirmando quando eu falo não há erro nos extratos, tá? Não tem erros disso. Os índices utilizados pelo Banco do Brasil são os índices do Conselho? Sim, são os índices do Conselho. Não é? Tem erro de soma? Não. Tem alguns erros materiais individuais, né? E análise, eu estou falando de forma geral, mas individuais podem ter algum problema, e isso vai ser uma análise própria de cada extrato. Mas, de forma geral, para essa ação do tema 1150 contra o Banco do Brasil, resta os saques indevidos, ou seja, aquilo que o correntista fala, olha, eu não recebi esses valores. E é um dano material, objetivo e direto. Os valores, aí nem o perito pode afirmar isso, nem o advogado. Isso é o correntista que tem que dizer, olha, eu não tenho, só dando um exemplo, tem um código lá que é casamento, doença, né, grave, a própria aposentadoria e etc., rendimentos, etc., etc. Aqueles códigos lá, nós chamamos de tabelinha de códigos, nós podemos identificar todos ali. Então, é nesse sentido da parte de dizer, olha, eu não recebi esses valores, o correntista, né? E aí nós vamos fazer um dano material, apurar esses valores, né, nessa microfilmagem de extrato, e apurar qual é o valor final desse dano material. Correto? Isso sim é uma má administração. Isso é responsabilidade do Banco do Brasil. A outra ação, que ela vem um pouco depois, quer dizer, um pouco depois que eu digo a nível de jurisprudência, tá? Porque é uma coisa meio paralela, a justiça, cada um tem seu tempo, né? Mas que seria buscar as diferenças dos índices de correção monetária que não foram aplicados corretamente. Isso é de legislação. É como, dando um exemplo prático para vocês lembrarem, quem é da época lembra dos planos econômicos, né? E a poupança ganhamos essas ações nas correções da poupança e apuramos essa diferença, e até hoje temos execuções nesse sentido. O FGTS, idem, etc. Então, são aqueles expurgos históricos. Nós voltamos lá em 1988, 1989, 84.32, Plano Collor 1, Collor 2, de trás para frente, né? O real não tem expurgo, mas cruzado, né? Plano Verão. Então, tem aqueles expurgos e nós analisamos, dentre aqueles índices expurgados, se os índices do Conselho, que o Conselho determinou o Banco do Brasil aplicar índices, e nesse momento o Banco do Brasil não tem como fazer diferente com a determinação do Ministério, do Conselho, né? E aí nós vamos, em outro nível, nós vamos falar aqui, essa legislação que autorizou esses índices é legal ou ilegal, é constitucional ou inconstitucional. Então, nessa outra ação, nós vamos entrar contra a União, e como nós já destacamos aqui, e já fizemos o cálculo, e o parecer que vocês recebem, foram expurgados esses índices, os índices foram aplicados a menor do que o deveria ser, do que a inflação plena, né? O expurgo, só rapidamente aqui, que isso é coisa técnica, só para vocês entenderem, a inflação foi de 41%, e o governo, no plano, mandou aplicar zero. Então, expurgou a inflação daquele mês. Isso aconteceu repetidas vezes, tá? Então, apuramos essas diferenças,
né? Lá em 88, 89, em 94 também, por outro motivo bem específico do PASEP, que é a Resolução 2131 do Conselho, e se em 88 era para ter sido creditado, falar em números só de exemplificação, 1.000 cruzeiros à época, creditaram 1.000 cruzeiros na conta do PASEP, e na verdade era para ter creditado 1.800, eu tenho uma diferença de 800, e esses 800 eu vou atualizar até hoje, vou apurar esse dano material. E agora eu consigo visualizar, né, os dois tipos de ação. Os valores que saíram da conta a nível de saque, e eu digo que são indevidos. Contra a União e dos expurgos, eu vou apurar diferenças de índices que, embora não tenham previsão no Conselho, nós vamos dizer que eles foram expurgados, e a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de dizer que os índices têm que ser plenos, tá? Então, são esses dois tipos de ações, e os dois cálculos que nós encaminhamos são dessas duas apurações, para que a parte, junto com o grupo de advogados, decida se vai entrar contra o Banco do Brasil, se vai entrar contra a União, se vai entrar com as duas ações. Isso é uma análise feita aí em conjunto com o advogado no momento da contratação, da explicação mais técnica a nível de direito, tá? Então, basicamente é isso. Para fazer o cálculo, nós precisamos da microfilmagem. Ele é um extrato popularmente chamado de microfilmagem, o próprio Banco do Brasil chama de microfilmagem, e depois, até 1999, dezembro de 99, a partir do ano 2000, eles mudam de sistema, migram para outro sistema, que aí já é mais moderno, a gente consegue entender os números, pelo menos. No antigo, nós não conseguimos nem visualizar corretamente quais são aqueles números, que está meio que adivinhando e tirando prova matemática para encontrar. Então, como eu já falei, a qualidade é péssima, mas nós precisamos da microfilmagem, ou seja, desde quando a pessoa teve a opção pelo PASEP, passando, né, pelos planos econômicos, vem até 99, de 99 até a aposentadoria, dos dois cálculos, tá? Isso que eu estou falando serve para os dois cálculos, tanto para saques indevidos como para expurgos, né? Então, tem algumas intercorrências, assim, só para colocando aqui já um pouco perguntas que podem surgir. Eu era da área privada, eu tinha PIS, e aí passei no concurso, vim para a área pública. Esse dinheiro é transferido pelo Código 6.002 do PIS para o PASEP, né? Então, essas ocorrências pessoais, algumas pessoas casaram e sacaram na época o valor, tinha essa permissão até 88, e aí não se lembram desse fato, né? Não do casamento, do saque, que eu digo, né? Não se lembram do saque, e isso pode dar diferença entre as pessoas ali. As pessoas às vezes falam, mas eu trabalho no mesmo órgão, etc., mas é uma coisa meio que individual. Isso dá uma média, nós temos uma média, mas individualmente pode acontecer. Então, ao Banco do Brasil, com microfilmagem e extrato, só com esses documentos, que eu estou chamando dois agora, é um extrato só, tá, gente? Mas só porque tem essa diferença porque às vezes a pessoa vai lá, pega só a microfilmagem, vai lá, pega só o extrato, então tem que pedir os dois, tá? Para ganhar tempo, né? Pede um, aí vem, tá faltando, volta lá e pede e tal, e tem essa questão do tempo. Então, por isso que eu estou reafirmando isso, que são dois documentos, microfilmagem, depois do ano 2000, os extratos, e com esses dois documentos nós conseguimos fazer o cálculo para vocês, tá? Os outros documentos, aí já é a parte do processo, né, da formalização do processo, custas, documentos, procuração, etc., que a doutora Tami e o doutor Pedro vão comentar com certeza aí com vocês. Bom, essa é a introdução, e aí fico à disposição para as perguntas, questionamentos em relação aos cálculos e da parte de perícia para vocês. Queria complementar aqui, Robson, já te passei, Paulo, daquela forma, você falou muita coisa aí, mas eu queria, tipo, um bate-volta resumido. Sobre a metodologia de cálculo em relação aos expurgos e os saques indevidos, qual a posição hoje da sua empresa de cálculos? Eu quero só deixar registrado, porque já conversei com você, com o Paulo, com a própria presidente, também com a doutora Tami, as respostas do escritório têm sido bastante satisfatórias e rápidas, então a gente espera que continue assim. O seu técnico lá, sempre que a gente pede, eles têm sido bem rápidos e nos dá uma resposta, então isso é louvável. Voltando à pergunta, a metodologia para os expurgos e para os saques, você já falou que vai depender da nossa estratégia jurídica, como que nós vamos dar entrada. Tudo bem, eu e o doutor Tamo já temos uma estratégia já definida. Me diz qual que é
a tua percepção em relação a esses cálculos, ao saque indevido e ao expurgo. Que metodologia você está usando? Há uma possibilidade desse ônus da prova ser todo passado para o banco ou para a União? Qual que é a sua percepção em relação a essa diferença de valores? Tá, bom, em relação ao tema 1150, né, como eu falar dos saques indevidos, dos desfalques e saques indevidos, no nosso entendimento, os chamados desfalques, e até conversando com o advogado hoje, eu falei, a palavra desfalque, no contexto do PASEP, das ações do PASEP, ela não tem só o conceito do Aurélio, não. Né? Quando eu falo desfalque, eu estou falando Banco do Brasil. O expurgo não é um desfalque. Né? Se a gente conversando aqui coloquialmente, eu posso falar, não, mas isso leva alguns juízes até a tomar decisões equivocadas, no sentido de que expurgo é desfalque, então é no Banco do Brasil. Né? Então, o desfalque, a palavra desfalque, nesse contexto, tem a ver com aqueles 3 pontos que eu falei, ou 4, né, que é a questão da conversão de moeda, da soma, dos índices do próprio conselho, se foram aplicados ou não. Nós chegamos à conclusão, isso aqui, depois de muito trabalho e muitas perícias que nós fazemos, que esses temas, embora nós tenhamos aí na internet e na praça muita gente fazendo esses cálculos, tá? Nós não vamos por esse caminho. Por quê? Porque na perícia isso não se comprova, entendeu? Então, a pergunta do juiz, os índices do conselho foram aplicados na conta do Banco do Brasil? A resposta, sim. Né? E se foram aplicadas, eu posso fazer o cálculo dizendo que não, chegar no resultado e lá na frente a derrota vai ser, se tiver perícia, nós vamos perder. Então, nós não trabalhamos com o desfalque propriamente dito, mas sobrou para a gente, nessa ação do 1150 contra o Banco do Brasil, os desfalques. Né? Desculpe, sobrou os saques indevidos. Os saques indevidos são, né, reafirmando o que eu falei no início, os valores que saíram desta conta e que o correntista fala não vieram para minha conta pessoal, porque lá eu tenho a conta do PASEP e eles falam, esse dinheiro, esse rendimento foi creditado na conta pessoal, saiu do PASEP e foi para a conta pessoal. E aí eu falo, sim, eu não reconheço que recebi este valor. Isso é um saque indevido. Aí tem um saque lá dizendo que eu casei, mas eu não casei. Né? Tem situações engraçadas nesse ponto, assim. Então, tem essa questão que eu falei de transferência de PIS para PASEP, tudo isso nós fazemos essa análise para ver a questão dos saques indevidos, objetivamente falando. Então, os desfalques, os 3 pontos da de desfalque, nós não entramos com ele porque, como já falei, tecnicamente, embora seja confuso, mal feito, de péssima qualidade do extrato, mas depois que a gente estuda, verifica que não houve, por exemplo, erro na conversão do plano real. E muitos escritórios estão fazendo, tem um erro aqui no plano real. Não tem. A metodologia é estranha, mas quando vai para a perícia, vai perder, porque o resultado não vai ser esse, realmente não tem esse erro. Então, para resumir, finalizando a questão dos saques indevidos, identificado esses valores, nós vamos fazer a correção monetária desses valores com os índices como se estivesse na conta do PASEP, né? Com todos aqueles acessórios do próprio PASEP. Se estivesse na conta, hoje nós teríamos 10 mil, hoje nós teríamos 15 mil, hoje nós teríamos, aí cada um vai dar um resultado diferente. Normalmente esse valor é um pouco menor, ou bem menor do que do expurgo. Tá? Passando para a questão do expurgo, que é outra ação, né, contra a União, e agora eu não falo mais de saques indevidos, nem pergunto se os índices do Banco do Brasil aplicou os índices do Conselho. Eu reconheço que o Banco do Brasil aplicou os índices do Conselho. O que eu vou afirmar agora é que aqueles índices que o Conselho determinou o Banco do Brasil a fazer a correção monetária dos saldos, eles estão aquém do legal, estão expurgados. Não é? Então, nós vamos apurar as diferenças dos valores não creditados a nível de correção monetária, e esses valores, assim como os saques indevidos, depois que apurados, depois que apurados os valores, fazer correção até hoje, com os índices do PASEP, se na conta estivesse, e apurar também quanto tem de direito. E normalmente, tá? Isso na maioria dos casos, o valor apurado de diferença de expurgos
são maiores do que aqueles de saques indevidos, historicamente, que nós estamos pegando aí nos cálculos, tá? Isso A não quer gente dizer... percebeu já. A gente já Já percebeu. percebeu, né, Pedro? Isso, Isso não significa que uma coisa prejudica a outra. Os doutores, como eu falei, vão... Aí a questão, todo esse nosso conhecimento técnico abastece os advogados para que eles tomem as decisões estratégicas melhores em cada processo, é muito importante também. E eu quero só colocar para vocês assim, que estão assistindo, assim, quando se faz a parceria com o escritório de advocacia, debatendo com a parte de perícia, isso ganha muita força no processo, tá? Porque a maioria dos processos, os advogados pegam uma petição ou na internet, melhora, pega um cálculo, junta e coloca lá. Tá, a petição está dizendo uma coisa, o cálculo está dizendo outra. E aqui não, aqui nós estamos trabalhando uma parceria, numa equipe que isso vai evoluir, melhorando os cálculos, melhorando essas petições, para ter melhor estratégia, para ter os melhores ganhos para vocês, né? Ô, Robson, para deixar assim bem claro para todo mundo assim, quem são as pessoas hoje? A gente está sempre falando aí em vídeo assim, entre 70 e 88, que trabalhou na administração pública direta, na indireta, pela palavra do perito. Quem são as pessoas elegíveis hoje para a ação do PASEP? Bom, o PASEP é da área pública, o PIS da área privada, o PASEP da área pública, né? E aí todos os municípios, estados, federação, né? Então, militares estaduais, militares federais, no caso do Exército, PM, todos que recebem do Estado, nos 3 níveis, né, foram agraciados com a questão do PASEP. Tem um detalhe que eu acho não é de vocês, mas eu quero comentar, que nós não verificamos os valores depositados pelos órgãos, tá? Porque isso eu considero impossível de se fazer. Em algumas situações específicas, já vi em alguns municípios, os municípios não depositaram simplesmente os valores nas contas das pessoas. Isso, infelizmente, é outra situação e nós não temos como calcular e verificar se aquele valor depositado na sua conta está correto. Nós pegamos os valores que estão na conta e fazemos a evolução, a evolução deles, né? Então, assim, todos os servidores que adentraram no serviço público até o evento da Constituição de 88, né? Ou aqueles que adentraram depois e tinham um PIS, que aí ele traz o PIS e transfere para o PASEP, é uma situação especial, não acontece, né? Então, esses têm saldo no PASEP e são objeto da possibilidade de buscar essas diferenças, tanto... No tempo é de quando? 70? Qual o ano? 77... Não, 74. A primeira correção é de 74, 75. Até 88 e... Até 88, esses tiveram contribuição. A partir daí, tem os abonos, etc. Mas a título de expurgo, principalmente, né, que é a ação que busca diferenças, eu tenho que ter saldo em 88 e 89. Tá? Perfeito. Porque antes de 88 e 89, nós não temos índices para buscar de expurgos. Então, só um exemplo assim, para entender. Se em 87 zerou a conta, não há diferença. Eu tenho um intervalo onde essas diferenças, historicamente, né, pela legislação, pelos planos econômicos, eu vou achar diferenças. Mas isso aí, 99% das pessoas ou mais, né, não tem essa questão de zerar antes. Eu coloquei só como exemplo para entender que o saldo ele vem aumentando e diminuindo, mas a diferença vai ser apurada sobre aquele saldo de 88, sobre o saldo que se chama de SATO, né, que é saldo atual. O saldo de 88, de 89, depois de 94, nós apuramos aquela diferença, como eu já disse, atualizando até o valor atual pelos índices do PASEP e buscamos essa diferença na ação, né? Ok. Nós sabemos que você atua em outros estados, como você já mencionou para nós, que é palestrante, dá aulas e tudo. Eu pesquisei essa semana aqui no TJDFT, muitas ações, está pipocando de ação aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. A sua base principal é Bahia. Você conhece algum histórico de êxito já dessas ações dos escritórios parceiros que você tem? Como é que estão as definições? A gente sabe que a ação está nessa divisão. Expurgo União, saque indevido, Tribunal de Justiça. Como é que os escritórios estão conseguindo? Esse êxito tem sido
provado, comprovado, que nós queremos levar essa mensagem com segurança para o associado, para a pessoa que interessa, para mim, para o escritório Fará Coutinho. A gente quer transmitir uma ideia de segurança e que uma ação tem seus riscos, né? A gente sabe que tem. A doutora Tama vai falar um pouco mais sobre a parte do honorário, da sucumbência, esse risco que tem, e a gente não quer fazer ninguém embarcar em aventura, é uma coisa mais ou menos segura que vai reivindicar um direito que está lá consolidado. Pois não. Ok, vamos lá. O tema 1150, que eu já citei ele algumas vezes, quando ele surgiu, que estava tudo suspenso, as ações estavam só prestadas, né? Fizemos uma leitura rápida. Confesso que estou no meio dessa leitura rápida. É o Banco do Brasil, né? E nós já tínhamos essas ações contra o Banco do Brasil. Aqui no Distrito Federal, estamos com as 300 ações, vou falar sobre elas. Em Salvador, umas 1.200 ações, também são contextos diferentes. Cada estado tem uma experiência de hoje, que eu comecei com um advogado do Rio Grande do Sul, vou trazer para vocês também. Então, assim, no Distrito Federal, o que aconteceu? Isso é uma experiência que é bom para que nós não cometamos os mesmos erros nas ações. Nós entramos contra o Banco do Brasil falando de expurgo. Os juízes entraram lá e olham os temas lá, né? Olha os itens do tema e fala, olha, e faz a pergunta para a própria contadoria ou para o perito. O Banco do Brasil colocou os itens do conselho? Ele fala, sim, colocou. Tem o de conversão? Não. Julga improcedente a ação. Os juízes nem estão indo lá no nosso tema, no objeto da nossa ação, que são os expurgos. Ele vai no tema 1150 e fala, olha, em relação ao Banco do Brasil, você não provou nada. Olha só como isso é interessante. Em relação ao Banco do Brasil, você não provou nada. Por quê? Porque o expurgo não é o Banco do Brasil. Embora eu acho que ele deveria ou julgar meu mérito ou mandar redistribuir para a federal. Mas, na prática, a maioria, eu posso dizer que 70% dos processos foram perdidos desta maneira. Os outros 30%. Os outros 30%, os juízes aceitaram a ação, fizeram perícias, e nós chegamos no mesmo lugar. Alguns peritos reconheceram que realmente, porque isso é uma questão fácil de provar, né, que os índices do Conselho estão expurgados, e nessas ações, onde os peritos acompanharam tecnicamente e falaram, olha, tem diferença de expurgo. Excelência, julga que eu tenho direito ao expurgo, não é? Mas, mesmo assim, alguns peritos, aí é outro momento de luta dentro de um processo, que é a perícia, viu, gente? Não é fácil, nós temos que... É da petição até a liquidação. E quando chega desse momento da perícia, alguns peritos respondiam só as perguntas que estão no tema, também prejudicando a questão do mérito dos expurgos. Bom, resumindo, no Distrito Federal, na estadual, nós estamos redistribuindo todas para a federal, porque o nosso tema expurgo, tá? Dessas que nós entramos em Brasília. E aí, para comentar o que eu conversei com um advogado aqui até antes da nossa reunião do Rio Grande do Sul, ele tirando dúvidas, batendo papo sobre esse tema, ele falou, olha, tenho duas jurisprudências aqui no TRF. Ele leu para mim. Primeira, olha, é o Banco do Brasil que responde pelas ações do PASEP. Aí, vou ler a segunda para você, que eu achei aqui na pesquisa que eu fiz. No caso de expurgo, é a União. Então, há ainda, não é nem um conflito que eu chamo, é uma questão de interpretação. Tá? Vou falar de Salvador, da Bahia, para a gente concluir e dizer a minha opinião final em relação a isso. Lá nós fizemos o seguinte, também distribuímos todas na estadual, mas o Banco do Brasil lá não se defendeu muito bem. O que está acontecendo na Bahia? Nós estamos ganhando na justiça comum contra o Banco do Brasil os expurgos. Isso é muito próprio da justiça, né? A doutora Tânia, doutor Pedro vai falar melhor sobre isso, mas essa divergência, né, não só de estado para estado, mas entre os pares, ela acontece muito. Então, eu entro numa vara, ele aceita a minha ação, ele entra outra, manda redistribuir, eu peço para redistribuir nenhum, ele não redistribui, e isso até se criar uma jurisprudência, coisa mais concreta em relação a isso, porém, com essa mudança do tema 1150 e da questão dos expurgos, que aí tem o tema 545 também, que fala sobre isso, ainda não está muito claro, eu digo, para os magistrados da Justiça Federal e Estadual, aonde exatamente nós devemos entrar. Eu entendo, e é um entendimento meu, doutora Tami, doutor Pedro, vão alinhar isso, mas é uma opinião pessoal minha também, em relação a todo o trabalho que eu venho fazendo, é de que falo de expurgo, eu falo com a União, tema 545, e também o item 5 da própria 1150. Quando eu falo de saques indevidos,
má administração dos recursos, Banco do Brasil, Justiça Estadual. E mesmo ganhando, concluindo, mesmo ganhando as ações em Salvador, nós decidimos redistribuir para a federal. Mesmo assim, tá? Porque nós achamos que em algum momento o Banco do Brasil já começou a falar isso nas petições, nas contestações, dizendo, olha, essa ação não é aqui, essa ação é na União. Então, isso é um processo ainda que está, como eu falei, uma jurisprudência do TRF4 totalmente contraditória. É o Banco do Brasil? Não, é a Justiça Federal. E, então, isso também, toda vez que nós olharmos uma decisão, nós temos que olhar a petição inicial. No caso do PASEP, é assim, temos que olhar a petição inicial para ver o que foi pedido. Se ele pediu expurgo na estadual é incompetente, está correto, e vice-versa. Eu tenho que saber o pedido para poder analisar essa jurisprudência, essas decisões. Ok. Tome uma aguinha aí, Robson, nós vamos te explorar um pouquinho mais. Paulo, por favor, Paulo. Boa tarde a todos, boa tarde, Robson, boa tarde, todos os advogados aí, o Pedro e a Tami. Eu acho que, assim, eu vou falar um pouquinho dos sentimentos, porque eu estou acompanhando todo o grupo lá da associação que está pedindo, né? O primeiro sentimento de todos foi que, assim, os valores superaram e muito o que as pessoas esperavam ter direito, né? Então, as pessoas estavam esperando, assim, 10, 15, 20, 30 no máximo, e tem gente com 400 mil, gente com 300 mil, gente com 200 mil, né, a pedir, né? E esse é o primeiro sentimento, né? Por exemplo, tem um grupo de pessoas que são todos do Amazonas que pediram cálculo, né? A associação é nacional, então tem gente do Amazonas até o Rio Grande do Sul, né? E muitas das pessoas da associação se conhecem, foram pessoas que entraram juntas, algumas entraram, inclusive, em virtude da ação do PASEP, né? O interesse pela ação, entraram pedindo o extrato e, junto com o pedido do extrato, já se associou para pedir o cálculo, e uma fala com a outra. Então, assim, um sabe quanto é o valor da outra, né? E, consequentemente, isso gera comparações, né? E aí existem algumas situações que acontecem e são necessárias, de repente, como é que eu vou dizer, uma coisa mais didática, porque a gente tem pessoas que só têm uma certa idade, eu até falei isso outro dia com o doutor Pedro, né? Tem aposentados com uma idade muito avançada, né? Às vezes nem é a própria pessoa que vai olhar isso, vai pedir para um filho, para um neto, cuidar disso para ele, né? E como eles conversam entre si, há duas preocupações que eu vejo, né? Três, na verdade. Primeira, o risco, depois a doutora também vai falar sobre isso, é o risco de perder e a sucumbência, né? Segundo, o tempo que isso pode levar. Não ficou claro aí para mim na sua resposta essa questão de duração de tempo. Então, tem muito idoso aqui, por exemplo, que já está com 89 anos, por exemplo, né? E aí, será que eu vou aproveitar isso em vida? Essa é a primeira pergunta que eles fazem. Será que eu vou ter um resultado disso em vida? E se eu não tiver? Isso é repassável para um herdeiro, alguma coisa? Essa é uma dúvida que bate na cabeça deles, né? A outra situação que eu vi é assim, você falou que o normal, e realmente é o normal, que o expurgo seja maior do que o saque indevido. Mas há o inverso. Há saque indevido que está ou no mesmo nível ou maior do que o expurgo. E aí eu te pergunto em relação a isso. O laudo, que eu não vi o laudo ainda, né? Inclusive, assim, 3 dos cálculos que você fez são para parentes meus, né? 2 sogros, meus 2 sogros, os pais da minha esposa e a minha mãe. Os 3 têm valores a receber. E o meu sogro, por sinal, salvo engano, é o maior de todos que eu vi até agora. Eu me espantei absurdamente, né? Porque eu acho que ninguém esperava esses valores. Acho que nem os advogados aí esperavam esses montantes elevados que estão sendo calculados. E isso realmente assusta um pouco, sabe, doutor? E aí eu queria... e tem uma outra situação também, que eu já queria aproveitar e incluir, que é essa questão do PIS, né? Tem pessoas que trabalhavam na área pública e, próximo à aposentadoria, ou depois que se aposentaram, eles passaram a trabalhar na iniciativa privada e migraram para o PIS. Inclusive, a gente tem algumas pendências de cálculo, como da Maria Lisete, que eu acho que ela não está participando aqui, que é essa situação. Ela tem lá a microfilmagem, que é do Banco do Brasil,
porque ela trabalhou no Banco do Brasil, inclusive foi auditora, só que depois ela se tornou professora, né? E aí, o extrato pós-99 dela foi para o PIS, para a Caixa. A gente nem consegue emitir no banco porque não está disponível no banco. Nessa situação, aí a pergunta, inclusive isso está no chat aí o direito é o mesmo se for no PIS, se a pessoa tiver só o PIS, ou se migrou para o PIS? Tá. E é necessário o extrato pós-99 lá do PIS, quando a pessoa não estiver no Banco do Brasil? Porque essa é uma pergunta que se a Lisete não tiver aí, ela faria. Né? Se ela precisa do extrato 99 para ter o laudo pronto. Tá, tem algumas perguntas que você fez que eu vou repassar para a doutora também, na sequência, né, questão do direito, dos herdeiros, etc., tempo de ação, acho que tudo isso é com ela. Eu vou falar, acho que 2 ou 3 coisas, se eu esquecer alguma, você pode retomar no final da minha fala. Bom, diferenças de valores, tá? Eu tenho alguém que deu 200 mil, alguém que deu 300, outro que deu 80 mil reais. Não, mas eu sou do mesmo órgão, era um salário muito próximo, etc. E tal. Bom, tem várias... Exatamente isso. Nós temos situações que dá para perceber tranquilamente, por exemplo, quanto mais tempo, isso é uma coisa óbvia, quanto mais tempo de cargo, maiores as contribuições. Então, digamos que alguém entrou lá em 1980, né? Fez opção em 1980, aí o outro entrou em 87, eu tenho 7 anos a mais de contribuição. Correto? Então, tem essas diferenças de tempo, de cargo, de salário, né? Propriamente, também tem a questão do salário. Então, são questões pessoais. Embora eu esteja no mesmo órgão, eu posso ter, falando de exército, né? Um é capitão, outro é soldado, outro é sargento. Então, a contribuição que eles tiveram durante esse tempo são diferentes, e aí são comparações que sempre tem que ser feitas, não só de salários, as coisas se combinam aqui, tá? Tempo e também cargo. Então, as duas coisas podem acumuladas, gerar diferenças maiores. Em relação ao que você falou, que seria um pouco o inverso, poxa, mas eu tenho, que também tem a ver com isso, mas eu entrei em 85, o meu colega entrou em 85, mesmo que tenha diferença salarial muito pequena, e por que o meu deu 200 e o dele só deu 80? A gente vai no extrato lá, Paulo, e vê lá, olha, ele fez um saque, ele casou em 87 e sacou o saque que você não fez. E aquilo, óbvio, sacou, diminuiu o saldo histórico de toda a conta dele, e isso justifica essa diferença. Então, temos situações gerais, que é essa questão de renda, de tempo de contribuição, e outras que são pessoais, individuais, tá? Que são saques que podem, inclusive, ser um saque indevido. Tudo bem? Então, assim, a questão de poder dar a questão do saque, aquela resposta que eu falei, sempre o expurgo está dando maior, mas eu tenho um caso que deu invertido. Por quê? Digamos que eu teve um saque indevido, e aí aumentou o meu saque indevido, mas esse saque indevido diminuiu o meu saldo, que dá o resultado do expurgo. Então, eles são complementares, entendeu? Quando eu tiro do saldo e falo que é saque indevido, eu diminuo a diferença do expurgo. Quando eu voltar com esse valor para cá, se eu voltasse, fazendo só aqui uma simulação, esse saldo aumenta, meu expurgo aumentaria. Por isso que eu posso ter 2 contas muito próximas uma da outra, onde uma parte fez um saque, indevido ou não, não é? Então, esse aqui vai ter, teoricamente, vai ter um saque indevido maior do que o expurgo, e esse aqui vai ter um expurgo maior do que o saque indevido. Então, essas combinações, essas histórias são muito peculiar de cada caso. Nós temos uma média, as pessoas começam a perceber que aquilo vai ter uma média, tá? Mas, no final, são essas coisas que impactam. Em relação a índices de correção, são iguais para todos, tá, Paulo? Eu não tenho assim, você... mas para você ter uma ideia, por que só aquela pessoa, poxa, esse valor está muito alto? Na verdade, não está. Sabe por que não está? É porque é isso que você deveria ter na sua conta. Entendeu? O PASEP, o final dela é patrimônio, né? Aquele P, último Pzinho, era para formar o patrimônio do servidor ao final do tempo. Então, esses valores, você tem uma ideia, lá em 1988, 89, eles aplicaram 3.200%, aproximadamente, tá?
é 6.400. 6.400. Isso está no parecer, tá? Os índices comparados um do lado do outro. Isso é reconhecido a nível de perícia tranquilamente, tá? Isso não tem nada fora da realidade brasileira. Então, essas diferenças pode ser, nós temos cálculo de 50 mil. Hoje tinha uma cliente com uma situação até engraçada, que ela, mas eu só brigando mesmo, a senhora lá, a minha fulana amiga, ela teve 120, eu só tenho 50 e tal. Vamos ver, no seu caso concreto, o que aconteceu. Em relação ao PIS e PASEP, que você falou eu falei primeiro, vindo do PIS para o PASEP, agora o inverso, veja só, e aí tem até um comentário final, que eu também vou deixar para o doutor Dotami e o doutor Pedro, mas falando a nível de cálculo, não tem diferença nenhuma. Tá? O que muda é que a legislação é a mesma, em termos de índice, a aplicação são as mesmas, etc, etc. A pergunta seria a seguinte: esse período que está com o Banco do Brasil, até ela ir para o PIS, que eu vou fazer o cálculo, tá? Como passou para o PIS, eu vou entrar contra a Caixa Econômica? Ou eu vou entrar uma parte contra o Banco do Brasil e esse final contra a Caixa Econômica, tá? E essa pergunta eu acho que ela é mais de direito do que de cálculo. Mas em resultado da cálculo, Paulo, só concluindo também, não há diferença nenhuma. Embora o PIS seja uma coisa, se o PASEP é complicado os extratos, eu estou até hoje tentando decifrar os extratos do PIS. É muito mais complexo ainda. Muito bem. Paulo, a questão se eles vão receber a indevida, lógico que nós, da parte jurídica, vamos trabalhar ao máximo. Agora, a decisão do juiz a gente não consegue precisar, né? Mas que nós vamos tentar puxar, vamos sim, vamos tentar agilizar os resultados. E mais, a parte do quem já faleceu, o herdeiro pode pedir também, não tem problema, pode solicitar. Então, Robson, voltando aqui, você sabe que hoje você ia ser realmente bastante demandado, com muitas perguntas, e os esclarecimentos eu acho que estão bastante pertinentes, né? Creio que tenho mais uma pergunta aqui do Walter, antes de passar para a doutora Tami. O Walter Lócio. Walter, pode falar. Microfone, Walter. Microfone. Boa tarde, isso. Boa tarde, pessoal. Tudo de bom para vocês. Paulo, doutor Pedro, Robson, Tami, Elizabeth, nossa presidente, e todos os que estão aqui presentes. A minha maior dúvida, eu recebi hoje, inclusive, do doutor Pedro Robério, o meu cálculo, tá? Não tive nenhuma surpresa, como o Paulo falou, teve boas, realmente não foi um valor pequeno, foi um valor significativo, mas não é nenhuma surpresa, porque eu tenho PASEP desde 1976. Então, eu tenho, porque eu trabalhei no IBGE antes de trabalhar no banco, já era PASEP. Quando eu passei no banco em 76, 78 eu assumi, passou o PASEP para o banco. Então, o cálculo não foi nenhuma surpresa. A minha maior preocupação, tanto ao doutor Pedro, à doutora Tami, ao Robson e a todos presentes, é a gente não cair no mesmo problema que aconteceu com a ação do Fundo de Garantia, que foi votado, inclusive no Supremo Tribunal, foi dado ganho de causa para aquele correção do índice, e depois foi refeita a votação no Supremo Tribunal, e todo mundo, inclusive eu, tinha uma ação no escritório de advocacia em Curitiba, onde eu me aposentei, ganhei essa ação, tinha os cálculos prontos, estava em fase de pagamento e foi suspenso. Então, a ação mesmo ganha, foi revertida, a votação nessa última, esse ano até, eu acho que foi acho que até que esse ano que aconteceu aquela reversão no Supremo. E essa reversão anulou, cancelou todos os ganhos que não tinham sido concluídos, todas as ações que não tinham sido concluídas. A minha, por exemplo, eu estava ganha, com cálculo feito, só em fase de pagamento, ou em fase de processo de pagamento, e não foi feito o pagamento, em função disso. A gente, nesse caso do PASEP, em função, inclusive, de, como falou o Robson, do aumento de casos que estão tendo em todos
os estados, ou em vários, na Bahia, ou em Brasília, em vários lugares, aumentar isso acabar parando num tribunal superior, e o tribunal superior julgar improcedente ou alegar como alegaram. Não sei se alguns aqui são, talvez a Elizabeth seja da mesma época, o Paulo é um cara mais novo de banco, o caso dos 40% aqui do Rio de Janeiro. Eu era funcionário do Banco do Brasil no Rio de Janeiro, aquele caso do Bacen dos 40%, não sei se todos aqui têm conhecimento desse caso, foi ganho no Tribunal Superior, todo mundo já estava com cálculo, eu era sindicalizado, eu era participante da ação, chegou no tribunal que tinha dado ganho de causa aos sindicatos e aos funcionários, o banco alegou que ia quebrar, que ia perder isso, ia quebrar, alguns lugares até foram pagos porque o advogado do banco, por algum erro ou por algum momento particular da localidade, alguns funcionários até receberam isso, mas a grande maioria, os grandes sindicatos, Rio, São Paulo, Brasília, nenhum desses recebeu os 40% porque o banco alegou que ia quebrar e reverter o ganho de causa. O medo, para mim, eu acredito, para muita gente, eu tenho interesse, inclusive, de participar dessa ação acho que vou falar sobre isso, né, que é uma questão mais processual. Parece que caiu o sinal dele, Tami. Pode prosseguir, Tami. Opa, peraí, Tami, só um pouquinho. Pois não, Walter. Desculpe, pessoal, caiu uma ligação que entrou aqui, de um problema aqui. Vai concluir? Tá. A minha grande preocupação, Tami, doutor, Robson, Paulo e turma, é isso. É essa ação não cair na mesma situação, tá, que caiu esses casos. Tem gente aí preocupado com sucumbência, com o valor do custo da ação, isso também é uma preocupação que eu acho que é pertinente, mas a gente não pode cair no mesmo problema que a gente caiu com o fundo de garantia, com a ação dos 40% e outros tipos de ações, né, que pelo volume, pela extensão, acabou o direito sendo sobreposto ao interesse econômico de momento. Tá? Era basicamente isso. Obrigado. Beleza, Walter. Eu posso só fazer um complemento à fala do Walter? Eu até ia perguntar isso ao Robson e aos advogados, que é a questão, assim, para mim é muito claro que a questão do saque indevido me parece ser um direito líquido e certo. Ou seja, há um saque indevido, isso tem que ser reparado pelo Banco do Brasil. A questão do expurgo, embora a questão do cálculo seja plenamente plausível, como colocado pelo Robson, é algo que eu acho que tem mais risco de entrar nessa questão colocada pelo Walter. Né? Os valores são muito altos que estão sendo pleiteados no Brasil todo, esse volume todo, aí vai parar no STF da vida, entra naquela questão de modulação dos efeitos, né? Que eu acho que é o termo que eles usam, modulação dos efeitos, e todo mundo quebra a cara no final. Mas a questão dos saques indevidos, a minha percepção aqui, de leigo, e aí eu deixo os três falarem a respeito, é de que é uma questão que é muito... Primeiro porque eu acho que já é uma questão estadual, não é nem uma questão federal, né? É uma questão de justiça estadual, né? E segundo que assim, foi feito um saque indevido. Acho até que essa questão do saque indevido deveria ser melhor esclarecida, porque é uma coisa que até que assusta um pouco, né? Porque acho que ninguém espera esse tipo de saque. Né? E assim, uma vez provado, acho que não tem o que discutir, não tem o que questionar. O banco tem que reparar e ponto final. Ele pode enrolar, pode entrar com recurso, fazer... Mas no final ele vai perder isso e eu acho que não há nada que possa ser feito por ele para impedir esse efeito final, né? O ganho da ação do saque indevido. O expurgo é que me preocupa. Eu vou responder as perguntas, mas antes disso eu gostaria de fazer uma introdução, tá? Vou relembrar o que a gente conversou até naquela outra live que a gente fez sobre as duas teses específicas, tá? Com relação aos saques indevidos, o que é importante a gente considerar é o quê? Qual é o trabalho ali do calculista, o que ele faz? Ele vê tudo que sai, né, da conta, e por isso mesmo que ele falou, olha, a gente tem que ter um trabalho junto com o cliente, porque só ele vai saber se aquilo que saiu realmente foi recebido ou não. Então, até, por exemplo, quando vocês veem o valor que está lá disponível, né, quer dizer que aquele valor a pessoa vai ter que receber? Não necessariamente, porque a gente vai ter que conversar, por isso que é necessário ter o atendimento jurídico individual com qualquer um, com cada pessoa, para a gente verificar, olha,
aqui está dando esse valor porque teve um saque de tanto no dia tal, no mês tal, no ano tal. Você fez esse saque, você reconhece isso, você não reconhece? Ou se é um caso que aí é um pouco menor a possibilidade, mas existe também a possibilidade de simplesmente desaparecer um valor ali que nos extratos a gente não vê a volta desse valor, e nem vê, às vezes, o porquê que saiu, né? Porque, às vezes, toda vez que tem um saque, que tem alguma coisa, tem um código que é lançado para explicar o porquê que aquilo ali está saindo. Então, às vezes, o que acontece é de um extrato para o outro desaparecerem alguns valores que a gente não tem nem explicação, porque não tem nem código lançado direito ali. Então, isso daí é um caso, e o outro caso é quando a pessoa tem ali um código de, casei, mas a pessoa fala, não, mas eu não tive um casamento nessa época. Então, assim, com relação aos saques indevidos, ainda mais isso, é necessário ter um atendimento jurídico individualizado com cada uma das pessoas para o reconhecimento ou não daqueles saques, e aí reavaliar o valor que tem para receber ou não para verificar isso. O que a gente verifica é o quê? É que, muitas vezes, o Banco do Brasil não necessariamente errou naquele lançamento, mas por falta de clareza, transparência, por falta de uma administração boa, mas não no sentido de eu sumir com aquele dinheiro, mas por não trazer a informação correta, justamente isso que o calculista falou, Robson falou, no sentido de eles nem sabem explicar, às vezes, a metodologia de cálculos deles próprios, né? Porque os profissionais não estão nem mais lá. Então, assim, é uma questão tão confusa nos extratos que nem eles conseguem explicar a saída de certos valores, porque foi mal gerido. Tá? E isso é de responsabilidade do Banco do Brasil. Né? A responsabilidade de gerência não é só na questão do estou fazendo certo ou não, mas de dar transparência para aquilo que está sendo feito, porque o dinheiro não é dele, né? O que está sendo colocado ali não é dele, ele está administrando isso. Então, esse é um ponto. Então, assim, com relação aos saques indevidos, eu repito, é realmente necessário os atendimentos individuais, né, a gente verificar essas situações e verificando, olha, teve uma saída aqui que não tem nem código, não tem explicação para aquele dinheiro sair dali. Então, é uma coisa muito mais clara, e se eles não conseguirem explicar, entendeu? A gente vai depender da contestação da outra parte para explicar ou não, porque não tem explicação muitas vezes, aqueles valores, tá? Com relação aos expurgos, assim, o que houve prejuízos, eu acho que não tem dúvida disso. Tá? Não tem dúvida disso. O problema maior que a gente tem com isso são dois, na verdade. Um que é a relação, que a gente até conversou muito, né, sobre isso, que é a prescrição, de qual momento seria prescrito, né, que justamente essa decisão do STJ recente levantou um outro questionamento, que por isso que está sendo rediscutido isso. Porque o que ficou determinado lá atrás é que seria 5 anos. Tá? Mas 5 anos da onde? De onde? E aí, o que tá, essa decisão do STJ tem reacendido é o quê? Olha, os 5 anos tem que ser do momento em que a pessoa tem conhecimento desse fato, tá? Esse conhecimento veio com o momento em que você viu as microfilmagens, ou o momento dos expurgos inflacionários que aconteceram lá em 80 e pouco, tá? E aí é o desenvolvimento da tese. O que eu acho com relação a isso, Paulo? Eu sou bem sincero e vou ser bem transparente com relação a isso, tá? Porque eu também não gosto de dar falsas esperanças ou nada disso. Eu acho que nestes casos é muito mais difícil, não só em razão desse impacto que você está falando, de quando começarem a vir os valores, pode ter uma modulação dos efeitos, mas principalmente com relação ao entendimento do judiciário de como vai ser. A gente não sabe de como vai ser. Se ele vai ser pelos 5 anos dos expurgos ou 5 anos do conhecimento do fato, de acordo com essa última decisão do STJ. Tá? E aí, o que eu oriento? Eu oriento, sinceramente, as pessoas que, às vezes, deu 100 e poucos mil reais o meu cálculo. Vamos entrar no juizado? Porque os seus riscos de sucumbência, no primeira instância, não existem. Tá? E a gente pode utilizar o quê? Mas se precisar de perícia, às vezes não pode ter perícia no juizado. O que a gente pode fazer? A prova emprestada, que é os expurgos inflacionários, eles aconteceram com todo mundo, certo? Independente de se é X ou Y. Vamos pegar um outro processo que tenha já a produção dessa prova, vamos aproveitar no nosso processo essa prova, a perícia, eu estou dizendo assim, não a nossa perícia, porque a nossa perícia vai ser o Robson que vai fazer, mas a perícia judicial.
Vamos pegar uma perícia judicial de um outro processo, pedir a prova emprestada para a gente diminuir esses riscos. Porque dessa forma, é o que eu acredito, mas eu vou abrir mão de 40 mil reais se der certo. Olha, mas os seus riscos é de não pagar 40 mil reais em sucumbência. Né? Então, assim, com relação, e isso, repito, eu até estou falando aqui, mas vai ser falado no atendimento individual, eu vou deixar isso bem claro, tá? Se a pessoa quiser arriscar, assumir o risco de eu vou entrar mesmo assim, o meu deu 400 mil, eu não vou abrir mão de 400 mil, a gente vai entrar, entendeu? Mas existe o risco da sucumbência, isso tem que ter deixado bem claro, tá? Se o cálculo deu o quê? 100 e pouquinhos mil, 110 mil, né? A gente tem para a Justiça Federal os 60 salários mínimos, que dá o quê? 84 mil reais. Pô, abre mão. 20 mil reais. Os riscos que você vai ter de ter uma sucumbência vai ser maior do que os 20 mil reais que você está abrindo mão. Entendeu? Então, assim, esse é o meu entendimento de diminuir os riscos destes processos. Tá? Vamos lá. Vamos voltando aqui, resgatando. Com relação à modulação dos efeitos, o que eu entendo? Existe esse risco em qualquer processo de grande repercussão, tá? O que eu vejo? Quem entra na frente, corre na frente, acaba se dando melhor, porque isso transita em julgado mais rápido e ele recebe mais rápido antes de ter uma decisão de sobrestação, de sobrestamento de processos e de modulação de efeitos, tá? Então, tem muita gente que entrou bem no comecinho, chegou a receber, e aí só depois que teve suspensão dos processos e modulação dos efeitos. Outra coisa, o fato da gente tentar, por exemplo, entrar no juizado, por ser mais célere também, pode acelerar o processo. Então, pode ser que aconteça isso antes de chegar no STJ, antes de chegar até no STF e ter uma suspensão de processos. Entendeu? Então, isso tudo faz parte da estratégia jurídica do que e como fazer. Entendeu? Eu conversei com o Pedro Robério, né, a gente falou sobre isso, deixar para o cliente claro todas as opções, a gente pode aconselhar, claro, mas a opção de que vai ser feito é do cliente, que a gente se compromete a deixar todas as orientações para tomar essa decisão. Então, assim, o que eu posso apresentar é um jeito de tentar diminuir esses riscos, tá? O juizado é uma opção, é 100% certo? Talvez não, porque talvez o juiz ache que é necessário uma perícia e fale, então não pode ser no juizado. Aí vai ser uma escolha do cliente de deixar arquivar o processo ou entrar na vara e assumir os riscos disso. Então, assim, isso tudo vai ter que ser feito no processo individual de cada um. Não tem para onde correr, a gente não tem como fazer uma metodologia geral e aplicar para todo mundo, tá? Isso aí, cada processo, cada juiz pensa diferente, cada processo vai ter um andamento diferente de acordo com o entendimento daquele juiz, tá? Com relação à sua pergunta, Paulo, da idade e tudo, também não tem para onde correr, tá? A gente tem duas justiças aí, a gente tem a Justiça Estadual e a Justiça Federal. O que eu posso falar facilmente aqui Justiça Federal demora muito mais, tá? Justiça Federal é muito morosa. É capaz a pessoa não ver o dinheiro? Não vou mentir, é capaz. O espólio pode assumir? Com certeza ele pode assumir o processo. Tem um questionamento, Paulo, se o espólio poderia iniciar o processo. Por quê? Porque a gente entende que alguns direitos, aí é jurídico, tá, gente? Que alguns direitos são personalíssimos. Eu tenho que mostrar o interesse de uma coisa que é minha por direito. Então, assim, algumas hipóteses os juízes aceitam que o espólio inicie um processo que é de interesse, que era de interesse do falecido, porque ele entende que aquele direito em si não é individual e indisponível no sentido de só ser dele. E tem outros casos que o juiz fala, não, isso aqui só ele que poderia iniciar o processo, tá? Então, assim, nos processos que as pessoas, já tenho idade, eu vou iniciar o processo. Se tiver um falecimento, o espólio pode continuar com o processo sem problema, nas mesmas condições. Tami, só lembrando também que todos esses processos eles vão seguir com prioridade, porque pelo Estatuto do Idoso, todos eles já estão de 60 para cima. Então, vai ter prioridade na tramitação desse processo, tá? Então, minha gente, excelente, o tema chama muita atenção, a gente teria horas e horas para conversar, nós já estamos com quase 1h30. E eu queria, por favor, doutora Tami, que você resuma a questão documental,
Enquanto vê, o Walter está pedindo ainda a palavra aqui, Walter. Deixa a doutora Tami fazer uma síntese aqui da documentação, eu já passo a palavra para você. O que a gente está organizando, o que nós reunimos ontem à tarde em termos de documentação, que vão ser nos atendimentos. Doutora Tami, resume para nós, por gentileza. A documentação que a gente precisa para entrar com a ação é bem simples. São documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência, né? A gente vai mandar a lista depois individualmente para quem tiver o interesse mesmo. Tem alguns documentos que são que tem todos os processos, que é uma declaração de hipossuficiência se a pessoa. Aí a gente tem que falar o quê? Que na Justiça Estadual e Federal, a pessoa realmente tem que provar que não tem condições de pagar custas. Então, assim, os salários baixos ou de um superendividamento, comprovar por meio de planilhas para ganhar gratuidade no caso de não entrar no juizado, né? Mas a gente sempre pede. Então, planilha de gastos e tudo, e a declaração de hipossuficiência, procuração, que também a gente manda esse documento para assinar, os documentos pessoais e os próprios extratos que são necessários para fazer os cálculos, né? Os extratos, as microfichas, e a gente pede também a concessão de aposentadoria, né? Ou a portaria de aposentadoria, a priori é só esses documentos mesmo que são gerais, tá? E a gente vai mandar a lista direitinho para as pessoas que realmente decidirem entrar. Com relação a como que a gente vai proceder daqui em diante, o que a gente combinou ontem? Como eu falei, é necessário a gente ter uma reunião individual com cada um, porque a gente tem que conversar com relação aos saques indevidos e tem que conversar também sobre os riscos e tudo com cada pessoa, para cada pessoa decidir conscientemente com relação se vai querer entrar ou não. Então, a gente dividiu, né, a lista de pessoas que tiveram os valores disponíveis. A gente vai entrar em contato a partir de terça-feira, tá, para marcar um atendimento jurídico virtual, individual. Aí a gente vai disponibilizar a agenda, a pessoa vê o dia melhor, a gente vai fazer esse atendimento virtual, tá? E atender a pessoa como se fosse uma consultoria jurídica normal, colocar todos os pontos, mostrar a apresentação do que é a tese de novo, a gente vai falar sobre tudo isso de novo, os riscos, e vai deixar à vontade para a pessoa decidir se vai entrar com um, ou com o outro, ou com os dois, né? E aí tem umas questões de estratégias jurídicas também que a gente vai discutir isso com ela, né? E aí, então, ou seja, a partir de terça-feira que vem, vocês já podem começar a receber ligações nossas aí, por ordem de chamada, ou, né, pela lista que a gente tem lá, para marcar essa consultoria, esse atendimento. Perfeito. Enquanto isso, Paulo, os documentos podem seguir o trâmite normal. Pode continuar mandando as microfilmagens que a gente vai filtrando com o Robson e vai seguindo o mesmo trâmite que a gente está fazendo, tá bom? Vai precisar do pedido da microfilmagem? Aquele protocolo de pedido? Porque tem alguns escritórios que pedem esse documento. Aquilo ali é importante por quê? Para a gente provar a prescrição, né? Dos 10 anos ou dos 5 anos. Então, assim, a gente pede também o pedido do protocolo, se for necessário, para comprovar a prescrição, tá? Mas a gente vai colocar direitinho na lista. A pessoa falando, eu vou entrar, a gente já vai mandar a lista junto com esses documentos necessários. Mas é bom o protocolo sim, porque justamente a gente tem que provar o quê? Que eu só tomei conhecimento ali, tá? Então, às vezes o protocolo prova o momento que eu fiz o pedido para poder receber aqueles documentos. Mas assim, é necessário? Não necessariamente. Por exemplo, ele enviou por onde esses documentos? Você tirou lá os documentos ou foi enviado para você de alguma forma? O próprio envio dessa documentação por outros meios também é prova da prescrição, então pode ser suprimido, tá? Perfeito. Passa a palavra ao Walter, por favor, Walter. Era só um detalhe, tá, doutor? Doutora Tami, você comentou e falou bastante essa questão das ações individuais. Em algum momento, vocês estudaram a possibilidade desse processo também correr em ações coletivas? Como tem em muitos casos. Por exemplo, eu fui diretor de sindicato, o sindicato fazia muito ação coletiva e os inscritos ou os associados, em função da sua associação ou do seu interesse, participavam de ações coletivas, que tem uma característica um pouco diferente em diversos assuntos em relação a ações individuais. Né? Até a gente conversou com isso, Paulo falou para a gente fazer isso, tá? Mas a questão maior das ações coletivas é o seguinte: existe uma diferença da ação coletiva feita pelo sindicato e feita pela associação. Uma ação coletiva feita pela associação, ela só tem a abrangência para aqueles associados naquele momento, tá?
E querendo ou não, a gente sabe que muitas pessoas às vezes estão até aqui e ainda não se associaram, inclusive. Então, assim, e aí? Como é que faz? Então, assim, não vai ter talvez o impacto que vocês gostariam, porque, querendo ou não, o sindicato ele representa a categoria como um todo. Então, ele pode entrar para pessoas sendo filiadas ou não. A associação, a gente só pode entrar para as pessoas que eram filiadas neste momento que a gente está entrando com a ação. Então, não vai ter como a gente ficar entrando com a mesma ação todo ano para ficar discutindo os novos associados. Aí vai ter que entrar com uma outra ação para os novos associados. E as pessoas que estão até o momento, tem muita gente até com dúvida em se associar, está aqui vendo se vai se associar por causa da ação. Então, isso também é uma limitação, tá? Então, a gente viu que não seria a melhor estratégia por causa do número de associados e do interesse das pessoas e essa limitação que a gente tem, de que no momento que a gente entra com uma ação coletiva, a gente bota a lista de associados e é só para aquelas pessoas. Tranquilo. Não, porque já existe um grupo de associados que talvez tenha interesse nessa ação. Inclusive, o Paulo parece que sim, é uma dessas pessoas que a gente já é associado, somos inclusive associados fundadores e temos interesse na ação. Então, se houvesse essa possibilidade e fosse interessante para a associação e para os escritórios, né, parceiros... Eu já vi também opções de ações, não sei se o nome é litisconsórcio, grupos de pessoas, tipo 5 ou 10 pessoas que têm valores mais ou menos próximos, que eles entram dessa... Algumas associações, inclusive, fazem desse jeito, porque a alegação ali é que se houver uma perda, a sucumbência é dividida entre todos e diminui o risco, pelo que eu entendi, né, ou dá mais força à ação. Eu não sei se isso na prática é verdade. Aí você pode até comentar a respeito. Não, o litisconsórcio é você juntar várias pessoas que têm a mesma pedido, causa de pedir e parte. Tá? Então, assim, a questão é, com saques indevidos, não tem muita essa... Eu acho que não é interessante isso, porque como ele é individual, entendeu? Eu tenho que provar que na sua conta teve um saque indevido por causa disso, vai trazer mais embaraço para o processo. No caso dos expurgos, a gente poderia até fazer isso, porque os expurgos são, de maneira geral, para várias pessoas, né? Mas o problema do litisconsórcio não é nem tanto, Paulo, no processo de conhecimento, tá? Porque vai ser, até para a gente, o trabalho ia ser menor, porque é uma petição inicial, é uma réplica para todo mundo. O problema disso na execução, tá? Porque complica muito e atrasa muito esse processo na execução. Porque uma coisa é você analisar o cálculo de uma pessoa, outra coisa é analisar o cálculo de 20. Então, isso traz uma confusão e uma confusão processual e, principalmente, um atraso no processo, que eu não sei se seria interessante justamente porque a gente quer receber mais rápido, na fase de execução. Transfere a discussão tudo que pode ter de início para o final, né? Que vai individualizar, no final não tem jeito, né? Gente, é o seguinte, tem assunto, né? A gente pode continuar se vocês assim desejarem, mas a nossa intenção era fazer uma live um pouco mais rápida, até vai ficar gravada, as pessoas vão poder assistir novamente, a gente vai disponibilizar os links aqui. Quero agradecer demais a paciência de todos aqui, espero que as explicações tenham sido suficientes, ou tenham sido valorosas para o assunto que a gente quer. Quero agradecer à presidente Beth, ao perito Robson, Paulo, minha parceira, doutora Tami, Gesiel, Walter, Yara, os demais que estão nos assistindo nesse momento. Espero que mais pessoas venham assistir e a gente consiga trazer mais esclarecimentos em relação a essa ação. E, se necessário for, a gente se coloca à disposição, né, para fazer novas chamadas. Coloco para quem quiser, Tami, por favor, faça as considerações e alguém que queira fazer algum comentário final, aquilo que achar super interessante para contribuir para a conclusão da nossa... Não, eu gostaria de agradecer também, né, todo mundo. Se tiver, a gente gostaria de salientar o quê? Que a gente vai ter todas as pessoas que estão na lista, a gente vai conversar individualmente. Então, se surgiram novas dúvidas, pode anotar que quando a gente entrar em contato, vocês podem tirar essas dúvidas e a gente conversar. Até por isso que a gente pegou dúvidas mais gerais agora nesse momento, porque dúvidas muito individuais, acho que é mais fácil ser tirada realmente na consultoria, né, na conversa que a gente vai ter, mais para frente.
Então, eu gostaria só de agradecer mesmo a oportunidade, precisando de alguma coisa, a gente está à disposição, e fique aguardando que a partir de terça-feira a gente vai estar ligando ali para as pessoas da lista para marcar os atendimentos individuais, tá? Robson, por favor, Robson. Também agradecer a oportunidade, né? Então, além da apresentação, de trabalhar com vocês, quero fazer um comentário que foi a minha impressão desde o começo. Eu estou trabalhando com o PASEP há muito tempo, e tive a grata surpresa, na primeira reunião que nós fizemos, né, com a doutora Tami, com o doutor Pedro, eu já vim preparado para falar muito, né? Mas o nível foi muito alto, né? Então, assim, o que eu quero dizer para vocês, que eu enxergo de cá, como perito, que vocês estão com uma ótima equipe de advogados, tá? Isso não é dourando pílula aqui, nem não precisamos disso, né? É para dizer que o entendimento está claro, compreende? Eu converso com muitos advogados diariamente, e sempre tenho que estar explicando essas questões técnicas. E, neste caso aqui, nessa equipe, não temos esse problema, tá? Nós estamos já em outra fase, que é de estratégia, de entender todo o terreno da ação. Isso eu posso garantir a vocês, que vocês estão aqui com uma equipe muito boa para tentar o resultado, né? Ninguém pode prometer, obviamente, que chegaremos num resultado positivo, mas a equipe, o entendimento e o nível está muito bom para podermos ter esses resultados positivos que estamos buscando, ok? Muito obrigado, Robson. É recíproco, o entendimento também da perícia tem nos trazido resultados muito bons. O Paulo, por favor. Não, eu acho que esclareceu bastante coisa. Doutora Daimel, só uma última dúvida, talvez, você também pode falar, doutor Roberto. Essa questão da sucumbência, que é algo que também preocupou muita gente, ela tem muita variação? Ela é um percentual fixo, independe de onde é a justiça? Pode falar só, assim, de maneira geral. Uhum. E também a sua percepção, assim, óbvio que eu não quero que você bata martelo nisso, mas uma média de tempo para cada uma das duas ações. Aqui é a estadual e aqui é a federal. Uma média, não precisa ser assim, vai ser isso... Porque é uma pergunta meio boba, mas as pessoas vão fazer essa pergunta em todas as consultas individuais, pode ter certeza. Doutora Tami vai chutar pro gol aí, viu, Paulo? Chuta, Tami, que eu quero ver se tem boa de chute. A porcentagem, assim, a lei, tá, diz até 15%, tá? Mas a praxe é 10%. É raro, eu já vi alguns casos de 5%, tá? Mas é raro, porque assim, o juiz também leva em consideração, às vezes, o valor da causa, né? Ele coloca, quando o valor da causa é muito alto, muitas vezes ele coloca 5%, né? Mas eu normalmente fico em 5% ou 10%, é o que a gente tem mais com a experiência, tá? Normalmente 10% e às vezes ele dá 5%. Com relação à duração de processo, não tem condições, Paulo, porque assim, o que eu falei, uma premissa, Justiça Federal, e vou até falar uma coisa rapidinho, só pedir licença, Pedro, que inclusive é uma estratégia minha, que a gente estava até conversando sobre isso ontem, que é o quê? Por exemplo, a gente tem a possibilidade de juntar os dois processos e colocar os dois na Justiça Federal, tá? Por que eu não faria isso, talvez? Porque vai durar o processo muito mais. Porque a Justiça Estadual é muito mais rápida do que a Justiça Federal. Então, até com uma questão de estratégia, eu falo assim, vamos dividir esse processo, porque os assuntos são diferentes. Por quê? Porque é capaz da gente receber isso aqui muito mais rápido disso aqui. E o interesse é receber, tá? E o trabalho seria menor? Com certeza, mas não é só isso que a gente vê, tá? Justiça Federal, primeira prerrogativa, a Justiça Federal demora muito mais que a Justiça Estadual. Isso não tem dúvida, tá? A gente tem processo da Justiça Federal, que eu tenho um processo de 2015, que até agora não teve sentença, tá? De uma questão da Petrobras, que eu entrei contra a desvalorização da Petrobras naquela época, contra o Conselho Administrativo, né? Mas depende muito também do Estado. Então, assim, não tem como ter uma noção de tramitação. Tem Estado mais rápido, tem Estado mais devagar. O que a gente tem como parâmetro é a Justiça Estadual é mais rápido que a Justiça Federal, e tem estados que são mais rápidos que outros estados. E aí vai depender do caso individual. Não tem como a gente fazer um parâmetro total. Por exemplo, tem processos estaduais que a gente demora 5, 6 anos para terminar tudo, tá? Terminar tudo. E tem processos federais que é mais do que isso. Não tem como precisar muito mais que muito isso, não. Mas eu digo uma coisa. Isso entra na outra pergunta que eu ia fazer. Vocês vão entrar com as ações no estado que a pessoa reside?
Então, se tiver associado no Olha, Amazonas, vai ser na Justiça do Amazonas? vai ter que ser, porque é o seguinte, tem como entrar tem gente que entra num estado só, tá? O que a gente tem percebido nos últimos anos é que os juízes estão cada vez mais resistentes com relação a isso, estão arquivando esses processos, tá? A não ser que você ache um comprovante de residência em outro estado, para a gente juntar todo mundo ali, comprovante de residência no estado X, a residência no estado X, é ali que a gente tem que entrar. Tem escritório que não junta o comprovante de residência e coloca todo mundo no mesmo estado. Cada dia que passa, cada ano que passa, os juízes estão sendo mais criteriosos com relação a isso, estão extinguindo o processo por isso. Isso. Tem deferição por conta do domicílio, entendeu? Agora, uma coisa é certa, Paulo, é muito difícil a pessoa ver que foi periciado e tem X valor a receber, 80, 100 mil reais, e ficar quieto ali com medo daquela sucumbência. Essa dúvida que dá. Obviamente que são pessoas são maiores e tal, a gente não vai forçar, a gente vai oportunizar o entendimento da pessoa. A decisão final é dela. Olha, a condição da ação é essa, como a Tami falou. Você pode entrar no juizado especial, que não vai ter sucumbência. Dificilmente o juiz vai determinar uma sucumbência no juizado especial. Ah, mas a minha causa é 100 mil. Tudo bem, vamos pedir os 80. Abro mão da diferença. Tudo isso a gente vai fazer no atendimento personalizado. Tá bom? Presidente, por favor. Felizmente, o sino parou aqui, senão não conseguia falar mesmo. Ele bate aqui dentro. Gente, quero agradecer a doutora Tami, doutor Pedro, o senhor Robson, né, que nos esclareceu bastante, a doutora Tami também, que deu bastante segurança, e aos demais que estiveram. Alguém mais tem algo a colocar? Fique à vontade. Yara está tão nada quietinha, mais. Nem falou nada, Yara. Yara está quietinha, né? Bom, pessoal, da minha parte, nada mais havendo a tratar para essa ocasião, eu encerro a nossa conversa, um bate-papo bastante agradável, de 1h30, mas muito produtivo, e acredito que vai render bastante fruto para a continuidade da nossa ação do PASEP. Vamos encorajar, vamos chamar o pessoal a participar. Nós, eu, doutora Tami, estamos à disposição, o Robson, grata parceria, obrigado, Robson, obrigado, presidente, obrigado, Paulo, obrigado a todos vocês, uma boa noite, uma boa sexta-feira. Eu acho que a Yara quer falar. Yara, quer falar, Yara? Quero. Só agradecer. Opa, desculpa não ter... Não, eu não levantei a mãozinha, só pus aqui, ó. Não, só falar que realmente foi muito produtivo, tirou muitas dúvidas, anotei muita coisa aqui que vocês falaram, e realmente eu acho que tem grande chance, né? Eu estava preocupada, o Paulo, né, levantou a questão dos valores aí, que às vezes assusta mesmo, mas estamos confiantes, e eu acho que vocês esclareceram muito, e vamos aguardar o individual, então, que aí realmente define tudo. Obrigada a todos. A depender do andamento... Até você desculpa, Yara, porque eu vi no grupo lá, o seu nome, eu falei Lara, porque eu vi o I parecer um L, eu chamei de Lara, perdão, viu? Yara. A depender do andamento, podemos marcar alguns bate-papos com menos espaçado, tá? Eu me comprometo e também convido o Robson, convido a doutora Tami para a gente fazer novas chamadas e até expandir o número de participantes. Eu sei que muitas pessoas vão ver o nosso bate-papo aqui depois que vai ficar gravado, e isso vai trazer esclarecimentos, e o importante não é só a participação aqui ao vivo, é ver depois também os esclarecimentos. Pois não, doutora? Eu gostaria de fazer uma pergunta, o seguinte, de qual estado que vocês vão fazer ligação? Porque eu estou num ponto assim que eu não posso ficar atendendo telefone de qualquer um, porque, gente, tem hora que eles começam a ligar sem parar. Aí eu queria saber o estado para eu poder atender o telefone. Vai ser de Brasília, tá? DF 61, mas provavelmente a gente deve tentar entrar em contato no WhatsApp primeiro, tá? Mandar uma mensagem, a gente vai ligar, se identificar, tá? Mas é 61, é Brasília. E é justamente o meu problema, que eles ligam sem parar para mim de Brasília.
Foi bom ter perguntado. Na mensagem que vocês vão mandar, marcando, indica de qual número vocês vão ligar, que aí fica mais fácil para as pessoas, eu acho. Porque tem gente que realmente fica com medo do número e não atende, entendeu? Nós dividimos a planilha entre nós dois, né? Então, ou é o meu número ou do Pedro Robério, mas é o mesmo número que a gente está ali no grupo. A gente disponibiliza, a gente coloca lá no grupo, vamos ligar de tais números, não tem importância não. Melhor. Ok, então, um prazer demais falar com vocês. Boa sexta-feira, bom final de semana, fiquem com Deus, forte abraço a todos. Obrigado, um abraço. Boa Obrigada, semana para todos. Tchau, tchau.